Boa noite, meu nome é Maurício Areias e estou aqui mais uma vez, como tenho feito toda terça-feira, às 19h15, uma live aqui em ajuda com informações para você que é professor, que é professora de dança. E hoje o nosso assunto é específico para você que trabalha com a turma de intermediários. Para você que já está dando aula para aquela galera que já passou da iniciação e passou aí para uma segunda etapa, hoje essa aula aqui é para você. Essa aula está direcionada especificamente para você entender como eu faço para criar e diferenciar a minha aula do nível intermediário. A gente vai falar aqui nessa aula hoje de como é a característica do aluno intermediário, como é a estrutura da aula do nível intermediário e também vamos falar um pouco de como deve ser o professor do nível intermediário. Então, todas essas informações vão estar aqui nesse vídeo, então acompanhe aí até o final para que você tenha essas informações e qualquer dúvida, você pode mandar para mim um recado se por um acaso você assistir esse vídeo depois, porque ele vai ficar aqui salvo, então você pode me mandar um recado, uma mensagem, direct, ou deixar aqui nos comentários e eu respondo para você, ok? Então vamos lá para a primeira parte aí das informações. Vamos falar primeiro de como é a característica do aluno do nível intermediário. Esse aluno do nível intermediário, ele já tem um conhecimento corporal que ele já desenvolveu um pouco quando ele estava no nível iniciante. Então ele não é mais um aluno que vem do zero. Ele não é mais um aluno para quem você vai ter que fazer todo aquele processo de ensinar onde estão as partes do corpo, de dizer para o seu aluno como que as coisas funcionam. Então, é um aluno que já tem essa diferença. Uma segunda coisa é que o aluno intermediário também tem como característica de já ter uma melhora no seu tônus muscular. Ou seja, com as aulas da iniciação, ele já fortaleceu mais o próprio corpo e ele já consegue executar exercícios com nível um pouco maior na dificuldade com relação à força. Então, a parte de fortalecimento já pode ser intensificada quando a gente está falando de alunos do nível intermediário. Uma outra característica que também vem com os alunos do nível intermediário é a flexibilidade. A flexibilidade, né, que a gente já discutiu aqui numa outra live, que é diferente de alongamento, né? A flexibilidade, que é uma capacidade física, também no aluno do nível intermediário já foi melhorada quando ele estava lá no nível iniciante. Então, no nível intermediário, o seu aluno já tem maior tônus e já ganhou um pouco de flexibilidade. Pode ser que não tanto, pode ser que alguns tenham mais do que outros, porque ainda estão em desenvolvimento, né? Assim como o conhecimento corporal, que também está em desenvolvimento, mas já não são alunos que vêm do zero. Então isso vai fazer diferença na hora de você criar a sua aula, porque você já vai criar pensando no que eles já sabem. Inclusive, o conhecimento também da dança já não é mais do zero. O conhecimento que eles já têm da dança, ou seja, a base da dança que eles aprenderam na iniciação, também já precisa constar aí no seu planejamento para você fazer a aula pensando nesse aluno, porque já tem coisas que ele já sabe, ele já aprendeu. Então, alunos intermediários também já entendem qual é a dinâmica da aula de dança. O aluno intermediário, por exemplo, do balé clássico, ele já sabe que ele vai chegar na aula e nessa aula vai ter a barra, depois da barra ele vai fazer exercícios no centro, depois exercícios na diagonal e dependendo da época vai ter uma coreografia para ensaiar no final ou vai fazer algum outro tipo de trabalho específico no final, como for lá o seu planejamento. Mas o seu aluno já entende essa dinâmica, então ele já sabe e inclusive já espera por isso na aula.
Então, todas as vezes que você for preparar uma aula para um aluno do nível intermediário, tenha na sua cabeça o seguinte: ele já tem conhecimento corporal, né? Está desenvolvendo, mas já tem algum. O tono já está melhor, então o trabalho de força já pode ser intensificado. A flexibilidade também já foi trabalhada na iniciação e você agora pode também intensificar esse trabalho. Ele já conhece o procedimento da aula de dança, a dinâmica de como a sua aula vai acontecer, e ele já tem o conhecimento que ele trouxe lá do nível iniciante, ou seja, ele já conhece os passos básicos e que agora você tem a função de melhorar tudo isso que ele já sabe. Essa é a função do professor do nível intermediário. Ele precisa melhorar o que o aluno já aprendeu na iniciação e agora introduzir outros tipos de passos, dependendo da sua modalidade, para que ele possa avançar na dança. Então sempre tenha em mente esse tipo de informação quando você vai programar a sua aula do nível intermediário. Uma outra coisa, para você que dá aula para o nível intermediário, você precisa conhecer a fundo o nível iniciante. Por quê? Porque você vai partir do que o aluno já aprendeu no nível iniciante para fazer a sua aula do nível intermediário. Então você não pode apenas supor que ele já aprendeu, que ele já sabe. Você que vai dar a aula do nível intermediário precisa conhecer o programa da sua escola do nível iniciante, da sua modalidade, para que quando você vai encontrar, pelo menos pela primeira vez com aquela turma, você já tenha uma ideia do que você vai encontrar e do que eles já sabem, para daí você partir para a montagem e criação das suas aulas. Como que eu, por exemplo, faço com relação a isso? Eu sempre dou uma olhada no programa, né? Antes de eu começar aquele ano letivo de fazer lá o meu planejamento anual, que inclusive eu também já ensinei aqui, tem uma live aqui no nosso perfil falando sobre isso. Então, antes de eu fazer esse planejamento, eu sempre dou uma olhada para lembrar se eu não trabalho mais lá com o nível iniciante, então eu não estou no meu dia a dia me relacionando com aquelas informações, mas eu dou uma olhada e a partir de lá eu já vejo por quê. Quando o aluno está aqui no nível, né, intermediário, como que é a estrutura da aula para ele? É o seguinte, a estrutura ela permanece daquele jeitinho assim como do iniciante. Você vai fazer um aquecimento, vai fazer uma parte principal que a gente chama de desenvolvimento da aula, onde vai estar contido lá os novos passos, os novos exercícios, e no final, né, vai fazer a finalização da aula, que pode ser tanto uma forma de relaxar o aluno e descer a sua temperatura, mas também pode ser uma maneira de você fazer com que ele gaste ainda mais energia, dependendo do que você pretende para a aula daquele dia. Mas essa estrutura, ela vai realmente seguir esse padrão e vai acrescentar a esse padrão de estrutura de aula as informações do nível intermediário. Então, por exemplo, no aquecimento, que lá na iniciação você fazia passo a passo, que o seu aluno da iniciação tinha que ter toda uma correção, agora aqui no nível intermediário, o seu aluno já tem algum conhecimento que ele trouxe, que você vai aproveitar e vai fazer com que agora essa movimentação seja mais fluida, você vai melhorar a qualidade e a extensão, por exemplo, dele na amplitude dos movimentos. Então, o trabalho do aquecimento para o nível intermediário precisa resgatar tudo aquilo que ele já ganhou lá no nível iniciante e agora dar um plus, como a gente diz, né? A gente vai fazer com que o aluno avance um pouco mais dentro daquilo que ele já sabe. E uma maneira de fazer isso é você já começar a introduzir com eles exercícios que eles tenham que decorar. Exercícios aonde você vai de tempos em tempos fazendo uma série de exercícios e vai repetindo para que eles decorem aquele exercício, porque no nível intermediário eles já conseguem fazer isso. Então, uma vez decorado o exercício do nível intermediário,
o seu aluno vai executar sem que você tenha que estar fazendo junto com ele, e aí você consegue fazer algumas correções dentro do próprio exercício, que lá no iniciante a gente não consegue fazer, porque o iniciante precisa ainda gastar muita atenção durante o exercício. O intermediário não. Ele já tem essa diferença, ele já tem algum domínio sobre essa função de o que fazer, como se colocar, e na sua hora lá do aquecimento da sua aula, com certeza você vai aproveitar isso tudo que ele já sabe, certo? Eu, por exemplo, uso alguns métodos para fazer isso. Além desse método decorado, de fazer alguns exercícios que o aluno decore e ele já sabe qual o caminho que eu vou levar, eu também faço um método que eu chamo de simultâneo. Eu vou fazendo o exercício, ele vai me seguindo, mas são exercícios que ele já viu em outros momentos. Então, esses exercícios que o seu aluno já viu, você consegue fazer com que ele dê mais dinâmica no exercício, que é o que a gente quer no nível intermediário. A gente quer que o aluno passe adiante, a gente quer fazer com que ele cresça. Uma outra questão é que, por exemplo, no nível intermediário, como o seu aluno já conhece o procedimento, ele já sabe que o começo da aula é um aquecimento, então você agora vai fazer com que ele tenha consciência dos exercícios que ele vai fazer. Então, se, por exemplo, você vai dar um exercício de mobilidade para a coluna, ou para o quadril, ou para qualquer articulação do corpo, você já vai fazer com que o seu aluno entenda o motivo daquele exercício. Você já pode falar para ele que aquele exercício é para melhorar a mobilidade da coluna, por exemplo. Então, se você já está partindo do princípio que o seu aluno já está no nível intermediário e ele já tem informações da base que ele aprendeu lá na iniciação, agora vá adiante. Faça ele entender e saber o porquê de cada um desses exercícios, que aí sim ele vai fazer um movimento consciente, que é o que a gente quer e pretende do nível intermediário. Que eles façam os exercícios com mais consciência para que eles consigam dominar melhor o exercício. Certo? Então, falando aí do aquecimento, a base do aquecimento para o intermediário é isso. Você vai aproveitar exercícios até que ele já tenha feito lá na iniciação, porque os exercícios da iniciação para o aquecimento de flexibilidade, para mobilidade, são bem eficazes, e aí você aproveita e faz com que você consiga dar um aquecimento até mais potente para o seu aluno passar para a segunda parte da aula, que é o desenvolvimento. E aí, como que vai rolar o desenvolvimento da aula para o intermediário? Vai ser igual ao do iniciante? Não vai ser. O grande diferencial para o nível intermediário é que você agora vai poder fazer blocos de exercícios. O que é isso, Maurício? Essa é a maneira que eu uso muito e que vejo que dá muito resultado com os meus alunos. Eu crio blocos de exercícios que eu uso diariamente e eu junto esses blocos, depois que eles já aprenderam, já entenderam, já estão conscientes do bloco de exercício, eu junto esses blocos com exercícios que eles precisam decorar ali na hora. Ou seja, exercícios que eu vou usar o método expositivo para dizer para eles o que é para fazer, e aí eu junto essas duas coisas. E esse método que eu faço, que eu uso muito nas minhas aulas para intermediário, é muito eficaz. Por quê? Como o meu aluno já vem lá do nível iniciante com algum domínio, com conhecimento de algumas coisas, vou dar o exemplo da aula de jazz. O aluno iniciante aprende lá nas suas primeiras aulas, né, durante todo o primeiro ano lá da iniciação, a fazer pas de bourrée. Então, quando ele vem para o nível intermediário, a gente precisa passar isso adiante. Ou seja, a gente precisa fazer ele evoluir nesse passo que ele já aprendeu. E como que eu faço isso? Exatamente criando um bloquinho de exercício, onde ele faça vários tipos de pas de bourrée, e esse bloquinho fica decorado. Então, por exemplo, todos os dias quando eu vou dar um tandi para aquecer os pés, eu finalizo a sequência do tandi
que ele vai aprender ali na hora, também para trabalhar a memória. Mas eu finalizo a sequência dizendo para eles, ó, quando acabar aqui essa sequência do Tandi, vocês vão fazer a sequência, ou seja, o bloco de exercícios do Pas de Bourrée. E eles já sabem o que é para fazer. Então, eles não gastam tanto tempo tendo que decorar um exercício tão grande. Porque o exercício, quando a gente faz com blocos, ele realmente fica enorme. Às vezes, dura uma música inteira um exercício de Tandi. Então, para você aproveitar o tempo da aula e conseguir dar todo o material que você precisa dar durante a sua aula, é isso que você precisa fazer. Crie esses blocos e você vai ver que o andamento da aula é muito melhor. Eu, por exemplo, consigo também fazer assim. Eu faço nas minhas aulas de jazz, sempre dou Tandi, GT, todos esses exercícios da técnica clássica que a gente acaba aproveitando. E aí, esses exercícios eu sempre faço eles de uma forma que o aluno precisa entender ali na hora para trabalhar assim a sua memória de curto prazo, decorar e fazer, porque é necessário que o bailarino desenvolva isso. Mas no final, por exemplo, do GT, eu costumo dar exercícios de giro. Então eu também tenho bloquinhos de exercício de giro que eu digo para eles, ó, hoje nós vamos fazer esse exercício tal. Por exemplo, um tombé com soutenu que termina com pirueta andéó, é um bloquinho. Quem faz as minhas aulas de jazz aí do nível intermediário, com certeza sabe dos exercícios que eu estou falando. Então, essa metodologia, esse jeito de fazer a aula do intermediário, faz a sua aula render mais e você consegue dar uma gama de exercícios muito grandes num pequeno espaço de tempo. E aí você acaba tendo mais tempo para os passos novos, que no caso dos intermediários, são passos realmente um pouco mais complexos, que você gasta um pouco mais de tempo para ensinar, você precisa dizer para eles a nomenclatura correta, dizer para que serve, aonde que tem que acionar. Então você realmente vai precisar de mais tempo, mas você não pode deixar o treinamento dos seus bailarinos descer. Então, o uso dos blocos é muito eficaz para isso, quando você está fazendo o seu desenvolvimento da aula. Agora, eu quero falar para vocês um pouquinho assim sobre a finalização da aula. Porque, no meu entender, da maneira que eu trabalho, eu não deixo muita diferença entre a finalização de aula entre os níveis. Por quê? A intenção da finalização é ou você vai fazer com que o seu aluno relaxe, para que ele saia da aula de uma forma tranquila, né, descendo a temperatura do corpo, fazendo um relaxamento, ou você tem a outra opção de fazer com que ele saia com a energia lá em cima, super animado. Então, você tem duas opções. Ou você vai dar um exercício de relaxamento, pode ser um exercício respiratório, ou um próprio relaxamento mesmo, deitado no chão, soltando tônus do corpo completamente. Ou uma opção boa para fazer com o pessoal do nível intermediário é fazer coreografias aonde você, inclusive, pode colocar, no período que eles estão aprendendo, os blocos de exercício, que vai ser uma maneira deles fixarem esses blocos e poderem depois utilizar durante a aula. Então, no início do ano, geralmente quando eu estou ensinando esses blocos de exercício, eu aproveito esses blocos e uso eles como se fosse uma pequena coreografia no final da aula. E aí eu faço com que o meu aluno saia da aula com a energia lá em cima e até mais animado para voltar para a próxima aula. Certo? Então, a gente, assim, pode dizer que a estrutura da aula é a mesma. Aquecimento, desenvolvimento e finalização. Mas a maneira de fazer cada uma é diferente do iniciante, do avançado e do intermediário. Cada um tem a sua especificidade e, no caso do intermediário, a sua função como professor é fazer ele melhorar o que ele já aprendeu e acrescentar as novas informações. Você não pode fazer só uma dessas duas coisas. Só melhorar o que ele aprendeu ou só dar informações novas. Não, você tem essas duas funções para fazer na aula do nível intermediário. Então, vamos aproveitar e falar um pouco mais sobre o professor do nível intermediário.
como é que é esse professor, quais são as características que ele precisa ter, o que ele pode cobrar do aluno, como ele deve corrigir o aluno. Então vamos falar sobre isso. O professor do nível intermediário, a primeira coisa que ele precisa pensar é na generosidade que ele vai ter. O professor do nível intermediário precisa ser generoso no ensinar. Por quê? Porque ele precisa dar informações que são muito complexas, porque já não é mais a iniciação, então são informações muito complexas para pessoas que ainda não estão no nível completo, ou seja, eles ainda não são alunos avançados, mas vão precisar aprender passos que logo vão se tornar passos avançados. Então, o professor precisa ter a generosidade de passar a informação de forma completa, de voltar quantas vezes forem necessárias, antes de avançar, antes de ir para frente. Claro que você também, como professor do intermediário, já vai ser uma pessoa, um professor mais rigoroso, ou seja, você vai cobrar mais quando o aluno está fazendo os passos que ele aprendeu lá na iniciação. Então você, como profissional que trabalha com o nível intermediário, você precisa estar ligado nisso. Ao mesmo tempo que você precisa ter a generosidade de passar as informações de uma maneira relevante, de uma maneira que o aluno entenda e fazer caminhos diferentes para a informação chegar melhor para o seu aluno. Em contrapartida, você precisa sim cobrar muito do seu aluno intermediário tudo aquilo que ele aprendeu na base. E para isso, você vai precisar sempre colocar na sua aula também esses exercícios. Então, o professor do nível intermediário, ele precisa dominar também o nível iniciante para que ele possa entender como é o procedimento do aluno, ou seja, ele vai entender o que o aluno já sabe e ele vai juntar com aquilo que ele quer ensinar para que as coisas se encaixem e o aluno entenda e o aluno passe a fazer os exercícios de forma mais consciente, que é justamente o que a gente quer do nível intermediário, a consciência nos exercícios. O nível intermediário não é mais possível que o aluno passe para esse nível e ele ainda não consiga entender o motivo, o porquê cada exercício está sendo feito, para que parte do corpo ele serve, qual parte da técnica aquele exercício me ajuda. Então, é no nível intermediário que ele vai aprender e ele vai entender tudo isso. E a sua missão como professor é clarear esses assuntos na cabeça aí dos seus alunos. Um outro passo, né, para você que é professor do nível intermediário é que você precisa ser muito criativo. Como eu disse, o meu método de ensinar para o nível intermediário usando aqueles blocos de exercício demanda muita criatividade, porque você tem que juntar num mesmo bloquinho de exercícios vários outros exercícios que o seu aluno já aprendeu, mas de uma forma mais dançante, de uma forma que ele trabalhe junto com a simples execução do movimento, também a sua musicalidade, também trabalhe o estilo da dança que você está ensinando para ele. Então, por exemplo, se você vai criar um bloco de exercícios para modalidades de dança contemporânea, do nível intermediário, e aí você quer, por exemplo, criar um exercício que vai ensinar para ele, vai melhorar, na verdade, porque ele já aprendeu na iniciação, os balanços. Você vai ter que juntar nesse exercício também uma questão de musicalidade, ou seja, fazer o exercício acontecer em ritmos diferentes, fazer o seu aluno entender os caminhos que ele precisa tomar, ou seja, dentro do seu bloco de exercício, a própria movimentação, o movimento precisa ser executado nas diversas possibilidades dele. Porque um bloco de exercício não é só repetir várias vezes o mesmo movimento. Não. Um bloco de exercícios, você vai fazer o movimento, por exemplo, se for um balanço, você vai fazer ele para frente, para o lado, você vai fazer ele na primeira posição andeor, você vai fazer ele andedã, vai fazer em segunda posição, em quarta posição.
Você vai fazer com que seu aluno experimente aquele mesmo movimento que ele já sabe, que ele já aprendeu o movimento, só que agora ele vai fazer de várias maneiras diferentes. E é aí que entra a sua criatividade como professor. Mas aí você pode se perguntar, mas Maurício, eu não consigo ainda fazer isso, eu estou há pouco tempo fazendo, dando aulas e tal. Simples. Revisite lá no nível iniciante quais são os exercícios que ele já aprendeu. Então, continuando no exemplo do balanço. O seu aluno lá da dança contemporânea na iniciação, ele aprendeu já a fazer o balanço. Aí você vem para o nível intermediário e faz o quê? Você vai trocar as direções que ele faz o exercício, você pode trocar os níveis que ele faz o exercício e você pode ir acrescentando. Se ele faz só com o pé no chão, você coloca para ele fazer também com relevé, coloca para fazer saltando, ou seja, você acrescenta outras informações ao mesmo movimento. E assim você vai desenvolvendo também a sua criatividade como professor para montar aí as suas aulas. Ok? Então, pessoal, com relação ao nível intermediário, o que a gente precisa sempre ter em mente o intermediário é um aluno que já tem algum conhecimento, mas ainda não tem todo o conhecimento. É justamente no período que ele é intermediário que os passos mais complexos vão chegar para ele e você, como professor, vai fazer com que ele fique consciente dos passos. Para que serve, por que fazer, quando fazer. E isso funciona para toda a parte da aula. O aluno intermediário já sabe a importância do aquecimento, a importância de treinar os passos que ele está aprendendo novos, separado dos outros, para depois juntar. Ele já entende a dinâmica da aula, que passa por partes, né? Como eu dei o exemplo da aula de balé, que vai ter a barra, vai ter o centro, vai ter a diagonal. Tudo isso ele já domina, mas você vai fazer com que ele agora entenda o motivo de cada coisa. Aí está o grande fundamento e a grande importância da aula do nível intermediário. É trazer ao aluno a consciência dos passos, das partes da aula e do próprio corpo. No nível intermediário, o aluno vai ter que aprender a dominar o próprio corpo de uma vez por todas. Porque para chegar no nível avançado, ele já vai ter que ter esse domínio, porque senão ele não consegue fazer a aula do nível avançado. Ok? Então, quero agradecer aí a você que participou, que ficou aí comigo, o pessoal que entrou aí deu um oi. Obrigado então a vocês. Eu, mais uma vez, vou dizer que essa aula fica salva aqui no meu feed. Também fica a aula fica salva lá no meu canal do YouTube. É um canal que ainda está começando, mas eu estou deixando lá os vídeos salvos para que, se vocês quiserem saber, aprender um pouco mais, podem assistir a aula completinha lá. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê na próxima terça-feira, às 19h15, para falar de dança mais uma vez. Valeu, Hanna! Um beijo!